Olá, PB Joy! Que saudade de vocês! Quanto tempo a gente não se vê, né? Vontade de ter vocês na salinha, mas no momento não tem como. Mas eu não podia deixar passar em branco a data de hoje, que hoje é a Páscoa, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu sei que vocês já são grandinhos, já sabem que a Páscoa não quer dizer ovo de chocolate e nem coelhinho. Mas é sempre bom estar relembrando a história da Páscoa com vocês. E dessa vez não vai ser só eu que vou contar a história da Páscoa para vocês. Eu vou começar a história, a Bárbara vai dar continuidade e a Sara vai finalizar a história. Então fiquem aí, tá? Só vou começar. Mas antes de falar sobre a história da Páscoa, eu vou ler um versículo com vocês que está em 1 Coríntios 5, versículo 7, a parte B do versículo que diz: Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então vamos à nossa história. A história da Páscoa começou lá no Velho Testamento com o povo de Israel, o povo de Deus, né? Quando eles foram feitos escravos. O povo de Deus foi feito escravo pelo povo do Egito. Eles trabalhavam de sol a sol, de segunda a segunda, não tinha descanso para o povo de Deus. E o povo de Deus já estava muito triste, abatido por viver uma vida de escravidão, né? Uma vida de sofrimento. Porque ali eles tinham um trabalho muito pesado, com pedras grandes, fazendo aquelas pirâmides e cavando buraco. Então realmente era trabalho muito pesado para o povo de Deus. Então Deus mandou um libertador para libertar o povo de Deus. Quem é esse libertador? Moisés. Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo de Deus. Chegando no Egito, Moisés foi falar com o faraó para libertar o seu povo. E faraó libertou? Claro que não. O faraó não ia libertar o povo de Deus para fazer aquele serviço pesado, para o povo dele fazer aquele serviço pesado. Jamais. Ele não iria libertar o povo de Deus. Então Deus falou com Moisés e disse que ia mandar 10 pragas. E você já conhece bem quais são as pragas, né? Transformou a água em sangue, mandou mosca, mandou rãs, e nada do faraó amoleceu o seu coração. O coração dele continuava ali duro, não libertou o povo de Israel. Então, na 10ª praga, Deus falou para Moisés que ele iria matar todos os primogênitos. Se Faraó não libertasse o seu povo, ele mataria todos os primogênitos. Então Moisés foi lá conversar com Faraó e Faraó não quis soltar o povo de Deus. Então eles prepararam a festa da Páscoa e na mesa eles colocaram pães, suco de uva e ervas amargas, porque o povo de Israel vivia uma vida amarga, uma vida triste. Alguém aqui já comeu alguma erva amarga? Ou um chazinho amargo? Não sei se vocês já tomaram um chá de boldo. Experimente tomar um chá de boldo. Então ali eles prepararam a mesa, mataram cordeiros. Ali tinha carne também. E eles mataram cordeiros. E Moisés falou para o seu povo, com o sangue do cordeiro que foi morto, para eles fazerem uma marca na porta da casa deles, porque o anjo da morte iria passar e aonde tivesse aquela marca de sangue, o anjo da morte não entraria ali. Então, assim foi feito. E quando o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos, foi um chororô, foi pranto, foi muita tristeza. Aí sim, Faraó resolveu libertar o povo de Deus. E foi assim que o povo de Deus foi liberto. Agora eu vou passar essa corrente aqui para a Bárbara.
Oi, Bárbara, tudo bem? Continue a história aí com eles, viu? Eu vou te passar aqui o meu objeto que eu fiz aí para você continuar a sua história. Então vamos continuar ouvindo a história agora com a tia Bárbara. Pega aí, Bárbara. Oi, gente! Oi, Sani, obrigada, valeu. Então, relembrando, isso aqui, como a tia Sani disse, representa que escravidão, escravos. Então, vamos relembrar, o povo hebreu era escravo e agora nós éramos escravos do pecado, certo? Então, agora, o que aconteceu para nós não sermos mais escravos? Qual é a passagem? O que levou essa libertação da escravidão? Eu e a tia Sara, agora vamos falar dessa parte. Quando começou? Vamos lá desde o comecinho. Na Bíblia fala da passagem de Cristo quando ele veio até Jerusalém, que ele foi recepcionado. Vocês lembram? Como que ele veio? Como o público recebeu ele? De que forma? Vocês estão lembrados como é que é? Os discípulos dele, ele pediu aos discípulos que fossem até um certo lugar buscar um jumentinho. Os discípulos foram lá, pegaram um jumento e eles trouxeram a Jesus. Jesus foi montadinho num jumento, certo? Então ele foi montadinho no jumento. E aí eles e os discípulos foram até Jerusalém, passando pela entrada, e começou a ser recepcionado pelas pessoas. E aí as pessoas foram com folhas de árvores, foram recepcionando Jesus que ia chegando no jumento. Ele foi exaltado e adorado pelas pessoas que o recepcionavam. E assim foi indo, foi indo. Essa é a passagem com que ele chega para Jerusalém e ele é recepcionado pelo povo. Depois dessa recepção que houve pelo povo, um tempo depois, os seus discípulos foram celebrar a última ceia e houve 2 eventos. O primeiro foi que os discípulos estavam tão entusiasmados em chamar a atenção de Jesus. Jesus, vendo aquilo, decidiu dar uma pequena lição para eles. Ele pegou uma bacia com água e foi lavando os pés dos discípulos, representando assim a humildade em servir os outros, né? Assim como ele fez ao entrar em Jerusalém, sentado num jumento, que também significa humildade, porque o povo naquela época, eles imaginavam que Jesus seria um comandante que viria num cavalo, alguém do alto patamar, assim. Mas não, ele veio num jumentinho, representando a humildade. E quando ele lavou os pés dos discípulos, ele também demonstrou isso. E logo após isso eles foram cear. E assim teve os elementos, que é o pão e o vinho, né, o cálice, mas que hoje em dia a gente usa o pão e o suco de uva. E assim, na passagem da Bíblia fala, em 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, depois que eles tiveram esse momento em que foi distribuídos os alimentos, eles cearam, um dos discípulos, que fala na Bíblia foi Judas, traiu Jesus, né?
e ele falou exatamente onde Jesus estaria, e assim ele chegou aos oficiais e falou isso. E logo após ele foi com Jesus até esse local, que na Bíblia fala que é o Monte das Oliveiras. E aí eles foram lá, Jesus ele foi orar, né, com seus discípulos, e nesse momento ele estava só ele e Deus, e aí ele falava com Deus sobre toda a sua angústia que ele estava passando naquele momento antes, porque ele sabia que ele ia morrer, que ele sabia que ele teria que se entregar. E ele fala uma passagem que é muito, muito lembrada, que é: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Então, só por essa passagem a gente vê o quanto que ele estava sofrendo internamente, em ter que passar por tudo aquilo. Depois disso, os oficiais vieram e, como Judas já tinha dito onde eles estavam, eles prenderam Jesus, né? E eles levaram Jesus para ser julgado. E aí Jesus foi julgado tanto pelos líderes naquela época, né? E condenado. E também ele foi enviado a Pilatos. Que Pilatos ele viria dar a condenação. Qual seria a condenação que Jesus iria sofrer? E qual seria essa condenação? Qual seria o motivo dessa condenação? Viria para nos libertar da escravidão do quê? Do pecado, certo? Agora eu vou estar passando para a tia Sara, que ela vai estar dando continuidade sobre isso, tá bom? Vou passar aqui para a tia Sara, hein? Oi! Agora eu vou continuar a história da tia Bárbara. Como a tia Bárbara falou, Jesus foi condenado à crucificação. Jesus foi crucificado. Então Jesus foi sepultado e após 3 dias ele ressuscitou. E ele fez isso em prol de nos libertar da nossa escravidão do pecado, né? Mas por quê? A tia Sani, lá no início da história, ela falou sobre todos os elementos, né, que eles usavam para a ceia, que era o pão, o vinho, o cordeiro e as ervas amargas. Nossa, mas quando a tia Bárbara falou que Jesus pediu coisas para a ceia, por que ela só pediu o cálice, o vinho, né, no caso, e o pão? Porque Jesus, já sabendo que ele seria crucificado, ele iria representar o cordeiro. Então Jesus é o cordeiro que morreu, que se sacrificou por nós. E as ervas amargas não precisa mais, porque era representando a escravidão no caso. Mas agora não somos mais escravos, porque nós somos livres, então não precisamos mais vivenciar esse momento de amargura, porque agora somos livres e estamos nos preparando para a volta de Jesus e para, após a morte, vivermos na eternidade com Ele, né? E para completar, eu vou ler aqui um versículo que se encontra em João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Mesmo que a gente morra, que a gente não esteja aqui na volta de Jesus, a gente morrendo, a gente irá encontrar com Jesus na vida eterna. E voltando à história, logo após que Jesus voltou à vida, né, encontrou com os discípulos, ele ainda passou 40 dias aqui na terra, mas ele foi levado aos céus e disse: Não temas, estarei com vocês todos os dias até o fim. Para finalizar, não podemos esquecer, né, o real sentido, o real significado da Páscoa, que é a morte e a ressurreição, não podemos esquecer isso, de Jesus. E que ele fez isso tudo por nossos pecados, para que fôssemos perdoados e não somos mais escravos do pecado, graças a Jesus e a morte dele.
sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro